Gente, eu vou falar sobre PHN, Políticas Nacionais de Humanização, tá? Basicamente, essas políticas, elas vão buscar pôr em prática os princípios do SUS nos serviços de saúde. E na PHN é necessário você incluir os trabalhadores na gestão justamente para que eles possam reinventar os seus trabalhos e possam melhorar o sistema de saúde, os serviços de saúde em si. Quando você inclui pessoas e as suas famílias nesse, nesse processo de cuidado, né, processo de cuidado em si, significa que você está reconhecendo que o cuidado ele não é apenas ofertado pelos profissionais de saúde, né? Reconhece que o cuidado em saúde não é feito apenas pelos profissionais, mas também pelas próprias pessoas e pelos seus vínculos sociais, sabe? Então isso é muito importante. O PHN, ele se fundamenta no trabalho em equipe, no diálogo entre profissionais, nas considerações às necessidades, no desejo, nos interesses também dos atores envolvidos, na troca de conhecimento. Então, o PHN é basicamente tudo isso que vamos dizer que a gente considera humano, né? Humanização em si. Qual que é o propósito do PHN? Integrar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e diretrizes da humanidade, com os princípios e diretrizes do SUS em si, além de você fortalecer essa iniciativa de humanização, sabe? O objetivo do PHN é é reduzir o tempo de espera também, ampliar o acesso, buscar você resolver o problema da pessoa em si, ter um problema resolutivo baseado basicamente em critérios de risco, você gerenciar os direitos do usuário, tudo seria isso, né? O objetivo do PHN. De maneira geral, então, o PHN é uma política nacional de humanização em que buscar integrar os trabalhadores na gestão de saúde, dos serviços de saúde em si. O objetivo é reduzir falhas do sistema de saúde, reduzir filas, o tempo de espera. Você tem que ter um bom diálogo, né? Você tem que ter uma integração dos trabalhadores, dos gestores e usuários do SUS. Tentar resolver o problema de saúde, não só de saúde, mas ter essa resolução geral baseada em classificação de riscos, critérios de risco. Aí, quais são os princípios do PHN? Primeiro, transversalidade. Calma aí. A gente tem primeiro transversalidade, indissociabilidade. Na verdade, é transversal. Tá, vou falar os princípios. Transversalidade. O que seria essa transversalidade? É basicamente assim, o PHN ele deve estar inserido no programa do SUS. Essa transversalidade fala que assim, as diferentes especialidades de saúde em si, as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar. Calma. Podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Ou seja, quando você tem as diferentes especialidades, mais as diferentes práticas de saúde, elas podem trabalhar em conjunto, podem conversar em si, ter uma ligação entre si, junto com a experiência que aquele indivíduo que está sendo atendido tem, sabe? Então, basicamente, isso que seria a transversalidade, é quando você tem as práticas, mas as diferentes especialidades elas vão trabalhar em conjunto com a experiência do indivíduo. O PHN deve estar inserido também no programa do SUS, tá? Outra coisa que a gente tem, outro princípio, é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Aqui fala basicamente que atenção e gestão elas devem trabalhar em conjunto. Ó, o cuidado e a assistência em saúde,
ela não se restringe às responsabilidades da equipe de saúde, tá? O usuário e sua rede social, sociofamiliar, devem também deve se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos. Foi o que eu havia falado no início desse vídeo, né? Que incluir pessoas e a sua família no meio desse cuidado de saúde não se restringe apenas aos cuidados profissionais em si, mas também pelas próprias pessoas e seus vínculos sociais. A indissociabilidade é basicamente isso. Ó, sem contar que a atenção e a saúde e a gestão, a atenção à saúde e a gestão, elas não devem ser separados, né? Elas têm que trabalhar em conjunto, já que as decisões do gestor vão interferir diretamente na atenção de saúde. Então, nessa indissociabilidade, os trabalhadores e usuários, eles devem buscar conhecer como funciona a gestão e os serviços de saúde justamente para ajudar nesse cuidado de saúde em si. Então, transversalidade, falamos, indissociabilidade entre atenção e gestão, também falamos. E a gente tem o que é o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia. Basicamente, um dos princípios. Gente, peraí. Um dos princípios que a gente tem é o protagonismo. O que quer dizer esse protagonismo? Basicamente, você tem que ser um sujeito ativo, ou seja, você tem que estar participando dessa gestão de saúde, desse cuidado no serviço de saúde e tudo mais. O protagonismo é isso. A autonomia é o ato de você poder tomar as suas próprias decisões sem que você seja, sem que haja uma interferência, um julgamento em si ou uma obrigatoriedade para você executar tal ação, sabe? E a corresponsabilidade é justamente você, como que fala? Compartilhar responsabilidades. Compartilhar responsabilidades. Tanto que quando eu havia falado que no princípio de indissociabilidade entre atenção e gestão, eu havia falado que o usuário e sua rede sociofamiliar, elas devem também fazer a corresponsabilidade pelos cuidados de si, dos tratamentos, ou seja, elas devem compartilhar a responsabilidade dos cuidados entre si, sabe? Então, os princípios são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e o protagonismo, a autonomia e a corresponsabilidade. Aí a gente tem os métodos que a gente vai fazer que a gente vai aplicar o PNH. Você tem que fazer, obviamente, a inclusão dos trabalhadores, usuários e gestores de saúde no meio dos serviços de saúde, na produção e gestão do cuidado, né, e no processo de trabalho, justamente para você estimular a produção de novos modos de cuidado, organizar os trabalhadores, foi o que eu havia falado também no início, para você estimular que esses trabalhadores, eles inventam, como que eu havia falado, eles inventam que os trabalhadores sejam ativos na mudança de serviço para que eles possam reinventar os seus trabalhos, né? Os trabalhadores, mais usuários e mais os gestores de saúde, quando eles atuam juntos, vocês vão ter uma produção e gestão dos cuidados melhores e nos processos de trabalho também melhor. Isso que eu havia falado novamente, transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia seriam os princípios. Aí agora, quais são as diretrizes do PNH? Você tem um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, confiável, que possa respeitar a privacidade dos seus trabalhadores. Tem que ter um ambiente que tenha um acolhimento. O acolhimento não só você tratar assim o paciente. Um dos princípios que a gente considera do SUS é você não considerar o paciente apenas pela doença, mas em si o seu contexto geral de saúde, não só de saúde, né, mas de vida em si. O acolhimento seria isso, é uma postura ética de escutar as queixas do paciente,
seja ela em relação à saúde ou sobre a vida mesmo do paciente. Não é uma triagem. Triagem é um processo que você faz para identificar riscos, mais ou menos assim. Não é uma triagem e não é recepção também, tá? Pode acontecer em qualquer encontro dentro do serviço de saúde com qualquer profissional e seu acolhimento. Então, as diretrizes têm que ter um ambiente acolhedor, deve ter acolhimento, tem que ter a gestão participativa, deve ter uma clínica ampliada e compartilhada, ou seja, você deve ampliar, aumentar a clínica, a autonomia dos usuários de serviços de saúde, da família, da comunidade, deve entregar a equipe de saúde em diferentes áreas, na busca de um cuidado e tratamento de acordo com o caso do paciente. A clínica, ela assumir a responsabilidade sobre os usuários de serviços de saúde, busca ajuda também em outros setores, no caso da intersetoralidade, reconhece os limites de conhecimento dos profissionais de saúde e tudo mais. Então, a clínica ampliada e compartilhada é isso, você ampliar a clínica, tanto você ampliar ela no quesito de atendimento, você fornecer autonomia para o paciente, quando você entende que, tá, minha clínica, o tal paciente precisa de tal atendimento, mas a minha clínica não fornece isso. Então, você vai buscar ajuda em outros setores de saúde, né? Essa intersetorialidade, não sei falar essa palavra, não. E tudo mais. E mais, integrar a equipe de saúde em diferentes áreas. A visibilidade do trabalhador também é uma diretriz. O que seria essa visibilidade do trabalhador? Visibilidade não, valorização do trabalhador, né? Essa visibilidade seria que é assim, você deve incluir ele na gestão, então você deve justamente incluir ele na tomada de decisão, promover melhorias na condição de trabalho, qualificar os trabalhadores, valorizar o trabalho em si. Então, quais são as diretrizes? Ambiente, acolhimento, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é a defesa dos usuários. Que assim, os usuários do SUS, né, dos serviços de saúde, eles possuem direitos. Então, assim, você deve fazer com... os direitos deles devem ser garantidos pela lei e você deve fazer com que eles conheçam desses direitos dele em si, sabe? Acesso, tem a porta de acesso, acolhimento, a gente tem a triagem, novamente é o processo rápido, objetivo e técnico destinado a você identificar os sinais de gravidade. Você deve ter uma classificação de risco, agenda por acesso. No caso, agenda por acesso é o seguinte, você deve... A agenda ela deve ser o mais livre possível, tem que tentar oferecer agendamento no dia, independente do motivo da consulta. O dia deve iniciar com vagas suficientes para suprir as demandas e tudo mais. Deve ter classificação de risco, nem havia falado. Tem que priorizar quem tem a maior gravidade, risco, sofrimento, vulnerabilidade. Define basicamente a ordem do atendimento, não é exclusiva do cuidado, tá? E o papel da equipe de saúde é o quê? Acolher todas as pessoas sem barreiras e burocracias. Você tem uma escuta ampliada, tem esse acolhimento e tudo mais. Fazer análise de risco, garantir o vínculo da comunidade com os serviços de saúde médicos mesmo, com estratégia de saúde da família e tudo mais, e dar continuidade ao cuidado, né? Que você vai atender o princípio do SUS. PHN é isso. Princípios. Como que é? PHN não. Não é princípios, não é princípios, já esqueci. Políticas. Políticas Nacional de Humanização é isso. Um grande beijos.